Olá, crianças, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de geografia. Continuação do conteúdozinho lá, Viver no Campo. Hoje nós vamos falar sobre a diversidade do mundo rural. Apesar do mundo rural ter bastantes coisas em comum, mas também pode ser bem diversificado, tá bom? Como podemos perceber, o espaço rural, ele tem muitas características em comum, mas também tem muitas características diferentes, ou seja, diversificada, viu? Por exemplo, no campo tem grandes agricultores e tem agricultores familiares, tá bom? Mais na frente vamos ver o que são cada um desses dois agricultores. Também é marcante no espaço rural por grandes tradições, tradições antigas, como as indígenas, as quilombolas, que são da época dos escravos, como nós já vimos, a formação dos quilombos, dos sertanejos, dos caiçaras e dos pantaneiros, tá bom? Vocês veem como no espaço rural tem uma grande diversidade de tradições, como as indígenas, quilombolas, sertanejas, caiçaras e pantaneiros. Os sertanejos são aquelas pessoas que vivem naquelas áreas quentes, ou seja, no sertão, parte seca e do interior do Nordeste. Esses são os sertanejos, tá bom? Já os pantaneiros são aqueles que vivem em áreas de grandes planícies, que na época do inverno são alagadas e que fica localizada no centro-oeste brasileiro. Demos destaque só para esses dois, tá bom? Os sertanejos, que é os que vivem na área mais secas, e no interior do Nordeste, e os pantaneiros que vivem no Pantanal, que é um lugar que tem muita planície e na época das chuvas eles são alagados e que fica localizado no centro-oeste brasileiro, tá bom? Vamos também falar agora sobre a produção de alimentos. No campo, a maioria dos que vivem no campo, ou seja, no espaço rural, tira seu próprio alimento da produção. No espaço rural existem dois tipos de agricultores, o grande agricultor e o agricultor familiar. O grande agricultor é aquele que produz para comercializar, entendeu? O grande agricultor ele produz seus produtos lá no campo para fazer a comercialização para a cidade. Já o agricultor familiar, ele produz os alimentos para o seu próprio consumo, ou seja, para o sustento da sua família. O grande agricultor produz para exportar, ou seja, para comercializar na cidade. Já o agricultor familiar, ele produz para o seu próprio sustento e de sua família. Existe essa diferença, o grande agricultor e o agricultor familiar, tá bom? O agricultor familiar, ele utiliza ferramentas tradicionais e modernas, diferente do grande agricultor, que utiliza alta tecnologia, maquinários. E o pequeno agricultor, ele utiliza a mão de obra dele com alguma utilização de técnicas tradicionais e modernas. Já o grande não, o grande vai utilizar as altas tecnologias para facilitar o trabalho e ter um trabalho melhor, um grande trabalho, para realizar mais trabalho em pouco tempo. Ao contrário do agricultor familiar, que não tem a quantidade de recursos necessário para usar essas altas tecnologias, mas mesmo assim produz o alimento para o seu próprio consumo. E isso é importante, ok? Essa foi a nossa aula de geografia. Espero que goste dessa aula e que vai uma atividade para vocês. Essa atividade é para vocês copiar e responder no caderno e me enviar no meu PV, tá bom? Copie com a letra bem legível e depois que responder me enviar no meu PV, tá bom? Um forte abraço e obrigado pela atenção de todos.